Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos internautas. Que 2025 seja um ano de muitas alegrias. Bom dia para quem vai ver amanhã, boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos mudando o horário, fica mais acessível à própria rádio, a mim mesma. E, infelizmente, vocês vão ter que ficar só comigo por enquanto, né? Então, eu estou aqui começando os trabalhos de 2025. O nosso tema de hoje será o objetivo da vida, baseado no capítulo 2 do livro Vida, Desafios e Soluções. Então, eu vou começar com a leitura. Dessa vez eu escolhi do Fonte Viva de Emmanuel, com Chico Xavier, psicografado pelo Chico, uma leitura que combina. Boa noite, Rosane. Deus te abençoe. Uma leitura de Emmanuel para nos esquentar a alma, né? Fonte Viva, capítulo 18, não somente. Nem só de pão vive o homem, falou Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio, que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram,
a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquece a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior que nos dirigimos para a eternidade. Emmanuel, nem só de pão vive o homem. Então vamos fazer uma pequena oração para começar os estudos da nossa querida Joana. Ó Senhor amado, Jesus, nosso modelo e guia, nosso caminho da verdade para a vida, nos envolva, Mestre amado, envolva todos aqueles que estarão aqui ou não podem estar, mas que possamos, com nossas reflexões, de alguma forma, contribuir para um mundo, para um ano melhor. Sê conosco, Jesus amado, hoje, agora e sempre. Sê conosco. Então, escolhi esse tema, o objetivo da vida, pois que estamos vivendo momentos da famosa transição planetária, de turbulências espirituais, de falta de sentido. Então, pegamos o capítulo 2º do livro Vida, Desafios e Soluções de Joana, nossa querida, amada Angélica, mentora de Divaldo, benfeitora da humanidade. Então, o objetivo da vida. Esse tema, além de ser importante para nós outros, ele é importante na fixação de que o que importa sou eu comigo, psicologicamente falando. Para ser uma pessoa saudável nas emoções, nos sentimentos, eu preciso estar com esse objetivo claro em mim, na minha alma, para ser uma melhor pessoa com os outros. Então, como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo sem me conhecer? Não é? Então, pegamos aqui o Livro dos Espíritos, da parte 2ª, capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, que é importante a gente ressaltar o que falaram os Espíritos para Allan Kardec. O objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí eu pergunto aqui para vocês, quantos dizem que não pediram para nascer? Quantos são aqueles que dizem que o mundo está muito ruim, que não queria ter vivido nessa época? Quantos e quantas pessoas estão pensando em dar cabo da sua própria vida porque não tem um sentido, porque não compreendem que somos espíritos imortais, que somos, acima de tudo, fomos criados por Deus para o bem, para sentir o bem, para vivermos no bem. Deus lhes impõe
a encarnação, não é reencarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E isso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então aqui vamos falar de duas coisinhas importantes. Nós encarnamos para chegar à perfeição. Então o objetivo principal do espírito é a busca da perfeição, é o aperfeiçoamento moral. Para uns, pode ser essa encarnação uma expiação, para outros missão. A gente sabe da lei de causa e efeito, né, ação e reação. Nada que acontece conosco é aleatório, vem do nada. A nossa vida é para nos melhorar. E nós só melhoramos quando reparamos. Código Penal da Vida Futura, livro Céu e Inferno. Nós fomos contra a lei de amor. Não só em relação aos outros, mas principalmente em relação a nós mesmos. Então, olha como fala aqui os espíritos. Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na criação. Olha aqui, aqui nós participamos como co-criadores da obra divina, fazendo o bem, ajudando o próximo, a gente está cooperando com a melhoria do próximo. Fazendo o bem, nós estamos melhorando a nós próprios. E o interessante é que até a expiação, quando aceitamos, quando compreendemos, quando trabalhamos em nós a humildade, essa expiação se torna uma prova, se torna uma passagem, se torna uma travessia de uma ponte, uma escalada numa montanha, passageira. A expiação é passageira. O objetivo final é a felicidade espiritual. Então, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aqui a gente estuda isso no estudo sistematizado, que essa roupa, o perispírito, o modelo organizador biológico, ele é relativo, ele é proporcional, ele é coerente com as energias do mundo em que estamos. Eu não vou ter um perispírito de Marte se eu estou encarnada na Terra. Eu não vou ter um perispírito com células de Júpiter, com sutilezas, né, de Saturno, se eu me encontro na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Tem muita informação num texto aqui, né? Impressionante o Livro dos Espíritos. Então, toma o espírito, o instrumento, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, além disso, a gente percebe que o perispírito vai trazer as nossas dívidas.
vai trazer as nossas heranças. Eu posso ter feito coisas que prejudicaram muitas pessoas e venho com um fígado, ou posso vir sem algum membro, ou posso vir com uma doença congênita e por aí vai. Então, tudo é proporcional ao que merecemos e ao que estamos preparados para fazer. A injustiça no mundo não é divina, a injustiça é do homem. Deus é misericordioso, justo e bom. Nós é que temos que ver Deus em tudo. E se estamos passando por momentos de miséria, de calamidade, tudo tem um objetivo. Isso é temporário, tudo passa. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Todo bem que eu fizer para um animal, toda planta que eu cultivo, toda bondade que eu distribuo, toda caridade que eu praticar, tudo de bom que eu fizer para mim e para o próximo, eu estou fazendo para o mundo de Deus, para a melhoria da humanidade. E cada vez que eu fizer o oposto, que eu pensar mal, que eu fizer o mal, que eu pisar numa planta, que eu abandonar um animal, que eu sair por aí fazendo o que não é de acordo com a lei divina, eu estou prejudicando o trabalho divino de Deus. Então, e a parte que nos cabe é exatamente essa nossa pequena realidade, né? Então, vamos a Joana, ao vida, desafios e solução. É o próximo slide. Objetivos da vida humana. Como falei, é o capítulo 2º do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana, querida Angélica. Olha como ela começa. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Resumindo, trazemos a semente da plenitude, da felicidade. Nascemos para cultivar em nós o amor, esse amor ágape, esse amor divino, esse amor que nos elevará para outros mundos. Então ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade. A gente não está aqui por mero acaso, a gente não está aqui por capricho, a gente não está aqui para curtir a vida doidado. Não, a gente está aqui para se melhorar, para buscar a felicidade espiritual. O ser é produto de um largo processo. A gente estuda isso. A evolução, milhões e milhões de anos, né? O planeta era fogo, depois resfriou e depois apareceram os oceanos, apareceram os animais, a primeira alga, até aparecer o primeiro hominídeo. Foram muitos e muitos séculos, e séculos e séculos, milhões de anos. Então, olha aí, etapa a etapa, aqui já no 2º parágrafo, passo a passo, são realizados processos que se fixam mediante os hábitos, que se incorporam à individualidade, que resulta do somatório das vivências, das multifárias reencarnações. Então, a gente chegou a ver ano passado o cérebro, a grosso modo, tripartido,
Então, o cérebro faz uma gama dos instintos dessas nossas vivências para sobreviver como seres da caverna. Depois fomos melhorando, o cérebro foi desenvolvendo, aí temos o sistema límbico, temos a parte motora melhorada, elaborada, e depois, agora, temos ainda não tão utilizada, que é o neocórtex e os lóbulos frontais, que a gente não usa quase, que é aqui essa parte frontal do cérebro. Tudo isso levou milênios e milênios para ser desenvolvido. Isso também está no livro A Gênese, né? Então, erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência para os logros mais grandiosos da sua destinação, que é a de natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo. Então, fomos criados simples e ignorantes, destinados à pureza, à plenitude, para cooperar na criação. Jesus, espírito puro, co-criador do planeta, ele nos dá esperança que estamos sofrendo, mas isso tudo é passageiro. E a melhora é real, pode ser já vista nesta vida, quando acreditamos, quando temos esperança, quando nos esforçamos. Se você está dependente química, você está, você não é. Amanhã é outro dia. A cada dia basta o seu mal. Então vamos para o próximo, querido. Próximo slide. Continuando no texto. A gente sabe que na criação tudo trabalha conforme a harmonia divina. Deus não cria nada aleatoriamente. Tudo tem um propósito, lei da física. Então, eu vou começar a ler o próximo slide, que aqui ela vai citar, passando o princípio inteligente por diversos patamares do processo da evolução, fixa todas as experiências que lhe constituem patrimônio do crescimento mental e moral. Tavares, você está aí para mudar o slide? Então, como eu havia dito, a gente é herdeiro do pretérito em nós. Então, olha aí, passando o princípio inteligente por diversos patamares do processo evolutivo, vai fixando essas experiências no patrimônio do crescimento mental e moral, atravessando os períodos mais difíceis e laboriosos da fase inicial para alcançar os níveis de lucidez que o capacitam à compreensão e vivência dos soberanos códigos que regem o cosmos. Tudo que nos aconteceu, nos acontece, tudo está proporcionalmente registrado em nós. Lembra do apóstolo, do discípulo amado João e do Pedro. Pedro também enfatiza o amor cobre a multidão de pecados. Porque essa afirmativa de Jesus, como eu poderia, se eu matei, vamos dar um exemplo, eu matei na Idade Média, numa reencarnação, 3 vidas passadas, eu matei uma cidade toda, eu toquei fogo numa cidade. Será que eu vou ter que morrer 100 vezes o número de pessoas que eu fiz sofrer, perecer na fogueira? Não, não é a misericórdia divina.
O objetivo é o amor. O objetivo é o auto-perdão. O objetivo é caminharmos para Deus. A grosso modo seria, quando eu estava na Idade Média, que eu fiz essas coisas, eu não considerava a vida humana, eu não valorizava a figura do pai maior, eu não me valorizava como alma. Aos poucos, vamos aprendendo a amar. Este amor vai apagando as mágoas, os ressentimentos. E a reparação, a expiação, ela é proporcional a esta mágoa, a este ressentimento, a esta raiva. Porque a expiação, ela também serve para nos educar, para nos redimir, para nos fazer humildes, né? Para pendurarmos a chuteira do egoísmo, do orgulho. Tavares, você está aí? Eu já estou no outro slide, de cor azul. Isso, agora eu estou indo para o segundo parágrafo. No período do pensamento primário, tudo é feito mediante automatismo dos instintos. Boa noite, Gisele, minha irmã querida. Boa noite, Rosane. Boa noite. Eu não estou enxergando direito. Depois eu vejo. Então, no período do pensamento primário, tudo é feito mediante automatismo. Então, essa parte reptiliana cerebral que nós temos até hoje é uma parte importantíssima do instinto de preservação, preservando os fenômenos inevitáveis da vida biológica, de modo a poder desenvolver as faculdades do discernimento sob a força do trabalho brutal, suavizando a própria faína com os esforços, com o esforço das conquistas operadas. Nesse ser primitivo, as esperanças cantam as expectativas das glórias futuras. Ele olha o cimbóreo, o céu estrelado, e não entende as lanternas mágicas rutilando ao longe que lhe parece próximo. Só sei que nada sei. Não é à toa. O estudo amplia os horizontes da mente. O conhecimento precisa crescer, mas a moral também, e nós sabemos que em pleno século XXI desenvolvemos como humanidade bem rápido a parte tecnológica, do conhecimento cognitivo, da inteligência, mas não utilizamos isso em prol da educação moral. Então, pessoas com PhD, pessoas com doutorado, pessoas em todos os ramos da vida científica, né, das universidades, podem estar cultivando, cultuando genocídios, podem estar querendo erradicar países, podem estar querendo erradicar religiões. Então, do que serviu tanto estudo se a pessoa não cresceu moralmente? Quantas pessoas gastam a vida para ficarem milionários, depois querem dar a fortuna para ficar saudáveis? O maior exemplo disso era o próprio Steve Jobs, o criador da Apple, ficou arquimilionário e teve um câncer de pâncreas fulminante. Então ele tem vários escritos quando ele já estava doente, muito magrinho, sofreu porque o câncer de pâncreas não é fácil. Então, aí você vê qual o sentido da vida. Mas o trabalho, o legado do Steve Jobs
é impressionante para a tecnologia e também para o crescimento moral, porque estamos aqui utilizando, né, utilizando dessa tecnologia. Essa tecnologia serve para o bem, pessoas se sacrificam pelo futuro. O quadro, vamos imaginar que o planeta de regeneração é uma grande tela que é feita há milênios, há milênios, cada um sendo uma formiguinha. Uma formiguinha boa está deixando coisas boas. Então, voltando para o texto de Joana, passamos pelo princípio inteligente rudimentar, né? Fomos homens da caverna, fomos pessoas que nem se consideravam ainda, éramos animais. Só vivíamos para comer e dormir, e caçar, e matar, e copular, né? E até 1500, 1600, 1700, as coisas eram muito complicadas. Existia escravidão, existia. Mas a gente não está vendo isso até hoje? Em alguns continentes aí, pessoas vendendo. É, é complicado, é complicado. Então ela fala aqui a necessidade de nós hoje entendermos que tudo aquilo teve um propósito que é para nos trazer aqui hoje. Hoje podemos olhar as estrelas e entender que umas são satélites de planetas, a maioria são planetas, e às vezes uma estrela era um sol que nem está mais lá. Só está a luz dele, porque ele já desapareceu, mas a luz ainda continua, né? Então, isso já é mais, isso é mais complexo. Mas vamos continuar aqui no texto, no próximo slide. Por favor, Tavares. A saga da evolução é longa e, por vezes, dolorosa, deixando-lhe sulcos profundos, que, noutras fases, sobre estímulos inesperados dos sofrimentos, ressurgem como angústia ou violência, desespero ou amargura, que não consegue explicar. Como explicar uma doença congênita? Como explicar uma microcefalia? Como explicar uma paralisia cerebral? Como explicar câncer infantil? Cegueira de nascença? Como explicar a necessidade de fazer um transplante de coração num bebê? Então a saga da evolução é longa e por vezes dolorosa. Somos espíritos imortais, estamos aqui para evoluir. E essa é a conclusão que é o objetivo desse estudo. Termos a certeza que estamos aqui para melhorar, para nos burilar, para fazermos a famosa reforma íntima, para construirmos um novo eu, um novo amanhã, nos modificando. Então, ela fala aqui nessa saga da evolução que é longa, por vezes dolorosa, deixando-lhe sulcos profundos. São os traumas complexos, autismos, desenvolvimento, eu diria, difícil, intelectualmente falando. Nascemos em situações que não temos condições nem de estudar. Vamos aprender a assinar o nome já com 40 anos, 50 anos. Né?
tudo tem uma origem, se não for nesta, né? Quem lembra do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Sobre estímulos inesperados dos sofrimentos, ressurgem como angústia ou violência, desespero ou amargura que não consegue explicar. Aí podemos até remontar ao Antigo Testamento. O rei Davi, consegue unir todas as tribos, consegue colocar todo o povo escolhido em Jerusalém, Israel, e já com o seu filho, Salomão, as coisas não vão correspondendo, e já com o neto de Davi, há ruptura no reino da Samaria e o reino de Judá. Então, eles próprios também não seguiam as leis como Deus, e Deus mandava os profetas, e os profetas falavam, e muitos dos profetas foram massacrados. Então, até hoje, nós somos como esses que estamos escutando, estudamos o Evangelho, temos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, e ainda somos repetentes, estamos fazendo a segunda série primária pela 20ª vez. Então daí que vem sofrimentos e amarguras. Amarguras, e você não compreende, será que eu caí na questão financeira? Por isso que eu agora não tenho um dinheiro? Será que eu caí na prova da beleza porque eu agora vim muito feia? Ou vim, né, não dei valor para a saúde, hoje em dia eu tenho problemas e problemas, tomo 30 remédios. Então, tudo tem uma razão. Então, olha aqui o que ela continua. Constituirão arquétipos. Isso é uma outra aula. Prometo que vai ser breve. Constituirão arquétipos, modelos, ideações a exercerem grande influência no seu comportamento psicológico durante várias existências corporais. Se eu sou da época, né, vamos imaginar da Catarina de Médici, daquela época da noite de São Bartolomeu, e eu era protestante, e eu fui queimada viva, eu tenho pânico até hoje de fogo, eu tenho pânico de certas situações, eu tenho pânico de falar em público, em questões espíritas, porque eu acho que as pessoas vão me julgar, porque por causa da minha religião eu fui queimada numa fogueira. Ou então vamos imaginar, você participou de uma certa forma da corte, né, ou a corte até de Portugal, da Espanha, e você se fixou, se fixou numa ideação que você era princesa. E você reencarna, reencarna, mimada, cheia de vontade, reclamando. Tá na 15ª vida, quando aparece um trio elétrico, você quer se fantasiar de quê? De princesa. Ou uma pessoa que foi bruxa também, traumatizada, tem horror à mediunidade, e ela renasce, nasce com mediunidade, mas ela foge do compromisso porque ela foi queimada. Então, aqui, é isso que ela está querendo dizer, constituirão arquétipos, modelos na nossa alma, essas idealizações. Alguém vai te salvar, vai aparecer o amor da tua vida que vai te tirar da lama. Não, ninguém tira ninguém da lama, é você que tem que se auto-amar. Então são traumas, fobias,
neuroses, paranoias, psicoses. Aí você vem com uma esquizofrenia, você não sabe do que. Talvez você mentia muito, enganou muita gente. E agora você vem assim para não ter nem tempo de raciocinar, para enganar os outros. Você vem com dupla personalidade, vem bipolar, porque você enganava, você era uma loba e se fingia de ovelha. Aí, na próxima vida, você vem bipolar. Você criou você plasmou no seu perispírito. Então, vem as dores. Tudo isso assinalando, olha, as várias existências trazem no comportamento psicológico essas marcas, mas tudo isso serve para o caminho ascensional de evolução. Mesclam-se em cada personalidade proveniente das reencarnações, dando surgimento a algumas personificações parasitárias e perturbadoras que constituem o capítulo das personalidades múltiplas. Olha aí, em forma de comportamentos alienados. Então, pode até ser que você acorde uma vida pretérita, um núcleo de uma vida passada e absorva de uma forma relativamente saudável. Mas pode ser que você acorde de uma forma não saudável, paranoica, né? O medo de avião, medo fóbico de um animal, medo de sobreviver. Aqui no Nordeste, principalmente no sertão, temos a construção de muitos castelos, realizado muitas vezes por pessoas muito simples, olha aí, nobres que reencarnaram no Nordeste e não se desapegaram. Tem um livro maravilhoso. Fala aí, querido. Deixa eu passar uma informação que eu não sei. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu estou adorando esse estudo da segunda-feira. Para mim tá fantástico, principalmente desse livro que é maravilhoso do Divaldo. Mas aqui no Nordeste, principalmente no sertão, na quintura do sertão, muitos castelos. Mas é um negócio assim impressionante, tá entendendo? Então a gente vê pessoas que não têm muitas vezes nessa vida nenhuma cultura, muitas vezes são até analfabetos, mas que tem a ideia e vai fazendo devagar, muitas vezes leva anos e anos, a vida todinha, mas faz o que tem aqui no Nordeste Castelo, então dá-se a entender, lógico, né, que são muitos nobres europeus reencarnados em terras nordestinas aí, com certeza, trabalhando, né, para se livrar dessas possibilidades que muitas vezes a riqueza pode levar o homem, porque a riqueza não é forma de perturbação, né? É forma de evolução. Se ela nos perturba, é porque somos nós, mas não a riqueza em A si. riqueza é neutra. É neutra. Nós aqui não damos o valor, né? A gente, em vez de usar para o bem, usa para a vaidade, usa para o poder, usa para oprimir as pessoas. Então, obrigada, Tavares. Obrigado. Muito interessante esse exemplo. São pessoas que vêm para ficarem na humildade, mas que não deixam de ter um projeto de vida, porque estão trazendo esses arquétipos do castelo, né? Da proteção, da segurança, que era uma fortaleza medieval, e por aí vai. Isso só num processo terapêutico hipnótico. Então, aí às vezes vem um comportamento alienado, quando a pessoa não consegue nem absorver essa nova vida. Ela está numa outra, ela já está surtada. Então, aí já é um caso mais grave, que a pessoa não se adapta a esta nova, ela vem realmente para uma expiação, e muitas vezes é até para a própria família aprender, e nunca tirar da nossa mente que a primeira bem-aventurança é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós não alcançaremos grandes patamares morais se não tivermos humildade, né? Consciência da nossa pequenez, consciência de que estamos aqui, né,
pela misericórdia de Deus. A sua evolução psicológica é também a mesma antropológica, especialmente nos passos primeiros. Antropologicamente falando, aquela questão do homem sair para caçar, a mulher cuidava da prole, né, e a mulher sabia quem eram os filhos. O sexo masculino, né, na pré-história, não sabia quem era, porque eles não tinham nem nome, eles nem falavam. Olha, isso é um castelinho no Nordeste. Que lindinho! Olha, inacreditável. Tavares, muito lindo. Olha aí, é um projeto de vida, né, de uma pessoa. E você falou, muito lindo. Tem um aqui no bairro onde eu nasci, nas Quintas, aqui em Natal, o bairro das Quintas, é um bairro muito popular. Tem um castelo que é todo colorido, vermelho, azul. Eu era menino, tá entendendo? Eu tô com 63 anos, fazer 64. Eu era menino e esse castelo já estava lá na rua 25 de março, tá entendendo? Muito bonito, todo bem organizado, cheio de cores, com cada de torre, um negócio fantástico. Pena que eu não tenho uma foto aqui para mostrar a você. Mas é essa qualidade de trabalho, tá entendendo? Que essas pessoas, sem nenhuma noção na vida de arquitetura, de engenharia, conseguem construir isso aqui no sertão nordestino. Impressionante. Elas Aí o trazem arcabouço deles, né? nelas. Muitas vezes não eram Incrível. os donos, mas eram os arquitetos, né? Que hoje estão aqui reencarnados, né? Muitas vezes pode ser isso também. E se É um apaixonaram simbólico. pelo lugar que eles moravam, que eles construíram, que eles desenhavam, que eles trabalhavam. Né? Muitos de nós. Boa noite. Olha, que eu não consigo ver o nome. Eu vou mudar de óculos. Eu já fiz um exame. Eu tenho que dar uma melhorada no óculos. Boa noite. É Sandra? Sandro? Agora. Sandro Pinheiro. Boa noite, Santo José Pinheiro. Boa noite, Sandra. Deus te abençoe. Então, a sua evolução psicológica é também a mesma antropológica, especialmente nos passos primeiros. Eu vou contar rapidinho. Isso é um artigo. Tem uma professora PhD famosíssima no mundo. É a maior antropóloga viva. É uma senhora. Não estou lembrando o nome dela, mas perguntaram para ela, né, numa entrevista, qual foi o grande momento que ela, nos estudos antropológicos de pesquisa do ser humano, antes, né, dele, do fogo, antes do fogo, qual foi o momento em que ela sentiu, como professora, o avanço da humanidade? A resposta dela é impressionante. Ela diz que quando um grupo de arqueólogos, pesquisadores, encontraram um fóssil de uma pessoa humana que havia quebrado o fêmur e o fêmur estava cicatrizado, estava. Então, eu vou dizer para vocês, a minha mãe quebrou o fêmur, a minha mãe é idosa, e ela levou meses. Ela foi operada, teve que colocar um ferro. Essa antropóloga, ela afirma que a humanidade começou a melhorar quando uma pessoa que quebrou o fêmur sobreviveu porque ela teve pessoas cuidando dela. Ah, é esse o nome dela? Olha, Marilyn Stratham. Que ela teve pessoas cuidando dela, porque para ter sobrevivido com o fêmur quebrado, ela teve família, ela teve alguém, ela
teve uma pessoa que deu o alimento, uma pessoa que protegeu ela dela ser comida pelos animais. Isso é muito lindo, um ato de solidariedade há não sei quantos mil anos. É para essa antropóloga, a maior estudiosa de antropologia dos nossos tempos, o momento culminante que a humanidade deu um salto. É a solidariedade. Porque esta pessoa que quebrou um fêmur não teria sobrevivido nem um dia, né? Nem um dia se ela tivesse sido abandonada, não tivesse uma outra estrutura de acolhimento, né, de pessoas, e não é só uma, são pessoas que cuidaram dela e ela sobreviveu. Isso é muito lindo. E obrigado, Tavares, por colocar o nome aí da antropóloga. Então, nós estamos aqui depois por muitos séculos, muitos milênios, para estarmos aqui hoje. O planeta, bilhões de anos para virar um planeta como hoje, com oceanos, com é tudo muito, muito lindo. O objetivo é tudo para o bem. Vamos para o próximo, querido, próximo slide. Avançando lenta e seguramente, aprendendo com as forças vivas do universo, entesoura os recursos preciosos do conhecimento, que lhe custou sacrifícios inumeráveis no longo curso das experiências. E agora se interroga a respeito da finalidade de todo esse curso de crescimento, descobrindo por fim que se encontra no limiar das realizações realmente planificadoras e profundas, porque são as que significam libertação dos atavismos remanescentes, ampliando as aspirações na área das emoções mais nobres, portanto menos afligentes, aquelas que não deixam as sequelas do cansaço, da amargura e do desânimo. Então nós, seres humanos, avançando lenta e seguramente, estamos agora aprendendo a analisar a natureza. Estamos aprendendo com os movimentos, os ciclos, com o clima. Estamos aprendendo com a natureza. Precisamos de alimento, precisamos aprender, né, esses recursos preciosos do conhecimento que custou sacrifícios. Quantas e quantas pessoas morreram para aprender a cultivar, né, um campo de milho, um campo de trigo, né? A gente estuda, né, a Mesopotâmia, o Egito, a saga de José do Egito, né, quando vem aqueles anos, 7 anos de abundância e 7 anos de miséria, e com o cultivo do trigo, o alagamento, filme Criaturas que o Mundo Esqueceu. É um filme da aventura britânica de 1971. Olha que interessante, que interessante, que interessante. Esse filme, ele fala justamente sobre a pré-história, né? E eu assisti esse filme há muitos anos atrás e fala justamente desse descaso e caso que tem com as pessoas. Então, é um filme muito interessante. Eu acho que já deve estar aí pela internet, que é de 71, mas é Criaturas que o Mundo Esqueceu. É sobre justamente essa questão que você trouxe dessa pessoa, né, que teve esse osso quebrado e foi cuidado, né? Então, esse cuidado já existe há muito tempo no planeta Terra. A gente tem que ver isso também, né? Esse amor, essa questão da família, da guarda, da consanguinidade, né? Já existe há muito tempo no planeta, né? Cuidar um dos outros. Esse carinho, mesmo que latente, mesmo que rudimentar. Cada um dá o que tem. A gente ainda não está se deparando com pessoas ainda muito rudes, em pleno século XXI, né? E pessoas muito amáveis, muito caridosas, muito carinhosas. Então, e agora estamos nos interrogando a respeito da finalidade. Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo da vida? Para quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, a finalidade de todo esse crescimento para realizações realmente planificadoras. Aí a resposta olha,
Um dia seremos partes das estrelas, ajudaremos, né, no cosmos, seremos criaturas que poderemos ir de um orbe para outro. A gente não escuta que as 7 esferas do planeta Terra tem a esfera do conhecimento, da música, tem a esfera da bondade. A gente não aprende, né, naquela pirâmide espiritual, espíritos impuros, imperfeitos. Então, e vamos melhorando os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos em que bondosos e mundos ditosos. Então, tudo é gradativo, tudo tem a função de melhoria. Nós não viemos aqui para regredir, viemos aqui para melhorar. Então, o objetivo planificador, porque significa a libertação dos hábitos do atraso, os hábitos do sexo em desalinho, da mágoa, da falta de perdão, casar por interesse, casar com a finalidade de usar a outra pessoa, usar a prole. Quantos e quantos incestos, né, sexos com crianças, e são comportamentos muito antigos que até hoje tem pessoas que defendem pedofilia, defendem comportamentos absurdos que não traz felicidade para nenhuma criança ser, né, exposta a condutas violentas, a condutas cruéis na tenra idade. Isso são traumas, que aí essa criança vai ter grandes traumas e vai ter também que reencarnar e passar por outras situações, pelos traumas que ela está adquirindo em pleno século XXI. Ampliando aspirações nas áreas das emoções mais nobres. Vamos mudar os hábitos, vamos escutar poesia, escutar palestras, vamos estudar. Se a gente não consegue se fixar num livro, vamos escutar audiolivro. São audiolivros que tem espírita na internet, né? Até literatura. Vamos escrever, vamos pintar, desenhar, costurar, vamos ser voluntários, vamos cozinhar para moradores em situação de rua. Aquelas que não deixam sequelas do cansaço, da amargura e do desânimo. Olha aí, esses comportamentos de bondade não têm sequelas. Você pode até cansar, né, o corpo, mas a alma está alegre. Você não ajudar o próximo não te deixa amargo. Ajudar o próximo não te deixa desanimado. Muito pelo contrário, você produz noradrenalina, dopamina, serotonina, né, ocitocina, e você se sente melhor, com mais vitalidade. A criatura está fadada à felicidade, à conquista do infinito, além das expressões do espaço. Além das expressões do espaço. Quantas pessoas, o nosso exemplo na doutrina espírita, que foi Chico, né, Xavier, quantas pessoas ele ajudou dos dois lados da vida, porque ele também ajudava os espíritos sofredores. Quantas pessoas ele deve estar ajudando hoje? Então é interessante ver esses filmes, a vida do Chico, a vida de Divaldo, as mães de Chico, quantas cartas consoladoras Chico fez, através das cartas, as pessoas voltarem a acreditar em Deus, voltar a se comunicar com o bem, voltarem a ser religiosas, né, independente da crença. Né? Então vamos para o próximo, querido.
A dor que hoje acomprime a alma é o camartelo de estimulação para que saia da situação que propicia esse desagradável fator de perturbação. Então, essas dores é para nos acordar. Amanhã, na parte espiritual, ou até ainda encarnado, você vai dizer: o meu problema foi o que me reaproximou de Deus. Eu voltei a orar, eu voltei a praticar, eu voltei a ir para a missa, eu voltei a ir para o culto, eu voltei para a casa espírita, eu me tornei evangelizadora. Então, olha aí, a dor, ela vai burilar, ela vai te fazer buscar a solução. E a dor, quando é da alma, a cura é da alma. As experiências das vidas passadas são de grande valor para o espírito. Por isso carregam consigo as qualidades nos trabalhos que requer o uso da sua inteligência. Sim, sim, com certeza, Sandra. A gente traz todo esse bojo. Se eu fui médica, posso até não ser nesta vida, mas quando eu posso, eu ajudo até no momento do passe. Precisamos nos conectar com o bem o tempo inteiro, não é 1 hora por dia, é 24 horas por dia, na profissão, no, ao cozinhar, ao dormir. Deus está em tudo, a bondade está em tudo. Apesar do noticiário deprimente, situações ainda que nos causam horror, vamos imaginar que até uma guerra, né, o ser humano colhe o que planta. Se ele está participando de uma guerra, ele vai ter que colher no futuro, ou vai colher já nesta. Né? Essas crianças deficientes que estão nascendo em grande número não deixa de ser um resgate para a família e para a própria criança. Tudo na vida. O planeta. Vimos aí recentemente as inundações no Rio Grande do Sul, vimos os incêndios na Califórnia. Nunca vamos esquecer quem estava vivo na época da tsunami da Indonésia, né, do Japão, 2011, se eu não me engano, 2012, o terremoto na Turquia. São tantas coisas que nós já presenciamos. Tudo tem uma razão, é para nos melhorar, é para nós darmos valor. Na hora que estivermos comendo uma maçã, uma laranja, um tomate, vamos pegar o exemplo do budismo. Pensa naquele que plantou o tomate e agradece, como diz o apóstolo Paulo, a tudo dai graças, agradece de onde veio a comida. Quem plantou, agradece a possibilidade de você ter condições de comprar 1 litro de leite. Alguém criou a vaca, alguém colheu o leite, alguém empacotou o leite. Vamos ser gratos. Nós estamos todos interligados. No futuro, ainda não vivenciamos isso, num planeta de provas e expiações. Vamos ver que um irá ajudar o outro. E isso vai ser uma corrente de amor, de generosidade. Então, olha aí, essas dores é uma estimulação para que a gente saia da situação desagradável de perturbação para dar valor. Isso está no Novo Testamento, no Antigo Testamento, isso está nos livros espíritas, aquela trilogia de Ivone do Amaral Pereira, que é realmente um exemplo. Ela faz besteira e ela vem até se redimir.
né? Então, tudo tem um propósito. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se a cumeadas do trabalho pelo bem geral. Vamos chegar a isso, empenhando-se na conquista de si mesmo, do seu próximo e da vida em geral. Tudo quanto pulsa e vibra interessa-lhe, retira-lhe da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo que se expande e se harmoniza em um hino de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. Nós vamos para um outro patamar de consciência, quando a gente não consegue mais ver a miséria humana e não fazer alguma coisa. Muitos de nós não precisam estar hoje na Ucrânia, hoje em Gaza, hoje em Israel, hoje no Congo, Moçambique, né? Mas a gente pode orar por Moçambique, pode doar para a causa. Tem muitos programas que estão ajudando situações como a Fraternidade Sem Fronteiras. Esse final de semana, a Fazenda da Esperança, que tem uma obra em Moçambique, daquele frei franciscano que cuida de reabilitação de drogados, viciados. O hospital deles lá em Moçambique foi destruído por uma tempestade. E esse final de semana eles estavam fazendo um programa na TV Católica para angariar fundos para Moçambique. Então a gente não precisa estar lá e não precisa também ficar lamuriando e reclamando. Vamos ser operantes do bem. Isso, Médicos Sem Fronteiras, com certeza. E o Fraternidade Sem Fronteira do nosso colega espírita, né, Wagner Moura, de Goiás. Né, eu tenho uma amiga querida, vou falar do nome dela aqui, ela é a correspondente da Fraternidade Sem Fronteira nos Estados Unidos. A Angelita, né, Angelita querida de Paula, Angelita de Paula, Fraternidade Sem Fronteira nos Estados Unidos. Esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende os limites da forma física, transitória, experimental, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e saúde integral. Então, a felicidade da alma, poderíamos dizer isso. O objetivo da vida é a felicidade da alma. E o que é a felicidade da alma? Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso também em Angola, aldeia de crianças, maravilha. Tem muita ONG, muito trabalho, muita igreja fazendo um trabalho louvado, maravilhosos, aqui no norte. Né? Eu estou agora em Belém, né? O nosso trabalho espírita estava no Rio de Janeiro, mas eu estou aqui por causa da minha mãe idosa, de cama. Então, tudo na vida é o bem. Há a felicidade material. Temos que trabalhar, temos que lutar. A gente quer comer bem, a gente quer dormir, mas busca o reino de Deus, que tudo te será acrescentado por acréscimo. Não é? Então, aqui o planeta, o racismo, a pessoa boa, ela nem pensa nisso. O ser humano é o ser humano, é a essência, não é a cor da pele. Se eu não me engano, hoje é dia nos Estados Unidos que é comemorado o dia do Martin Luther King. Que lembra aquele discurso dele? Eu tenho um sonho que um dia seremos conhecidos pelo que somos, não pela cor da pele, né? Pela essência, pelo bem, e também não pela roupa que tu estás vestindo, né? Não é pelo teu dinheiro que tu vai ser bem tratado, tu vai ser bem tratado porque tu és amado, sendo pobre, sendo rico, sendo preto, branco, mulato, amarelo, índio, o que for. Bora pro próximo, querida. Isso, Martin, eu sou apaixonada por ele. Apaixonada pelo reverendo Martin Luther King, que foi um lutador das causas dos direitos humanos, direitos civis, e nunca jogou pedra, nunca foi violento.
Quer falar, Tavares? Que eu também sou fã incondicional do Martin Luther King Jr., né? E a Rosa também, a Rosa Parks, Rosa Parks, que foi ela que, eu me emociono muito, foi maravilhosa. ela que detonou toda aquela possibilidade nos anos 60 dos direitos iguais, né? E ela tinha um pastor, né? E o pastor era o Martin Luther King Jr. Então, quando ela É, foi lá reclamar, então, fantástica, né? A Rosa Parks, eu vou procurar aqui a foto, que também foi uma pessoa marcante, né, nessa marcante. questão. E hoje, o presidente dos Estados Unidos, empossado, ele reverenciou justamente no discurso, aí deixa as políticas para trás, de esquerda, de direita, ele reverenciou o dia de Martin Luther King, e ele dizendo, eu também tenho um sonho, né? Assim como nesse discurso aí, ele está em Washington, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho, né? E quem sabe esse sonho esteja mais perto Parar, a de se gente tem que realizar. parar de jogar pedra no outro. Somos todos irmãos. O mundo cada vez, as pessoas se dividindo, as pessoas te chamando disso, daquilo. Olha, se amar o próximo é ser tal coisa, olha, eu amo. Eu amo, né, a minha família e a gente começa aprendendo na família, aprendendo a amar os companheiros de trabalho, aprendendo a amar do pouquinho para o muito. Olha que linda, E Rosa a Parks, Rosa, ela já um pouquinho, já já na idosa. terceira idade, né? Mas ela era jovem, né? Era uma jovem que quis pegar um ônibus, vinha do trabalho muito cansada e resolveu sentar, e o cara obrigou ela a levantar porque ela era negra e ela não poderia ficar sentada, né? Onde um branco estaria em pé, né? E tudo isso aí detonou essa onda, quem sabe. E um dia nós seremos reconhecidos pelo que somos, e não pela roupa, pela fala, pela religiosidade, pela política, enfim, seremos apenas seres humanos, né? Em busca da Seres evolução, humanos, né? com O Robert, certeza. Robert Carlos tem uma música, né? Seres humanos, muito interessante, né? Uma das últimas músicas que ele fez, né? Muito interessante. É. Obrigado, querida, linda, Rosa Parks. Passa para o próximo slide. Então é saúde. Cultivar o bem é saúde. Olha o que ela fala aqui. Aí eu coloquei aqui, vocês vão entender por que eu coloquei essa praia. Não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações, que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico, partindo para as aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios, das regalias, que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Então tem uma diferença muito grande. Divaldo sempre falava sobre isso, do bem viver e do viver bem. Viver bem, porque tem dinheiro para estar numa praia paradisíaca, no Caribe, tomando um vinho caro com uma mulher escultural, ou com um homem jovem, ou não. Bem viver é estar de bem com você mesmo. Você pode estar numa praia paradisíaca, mas você não está na praia porque você é poderoso. Você está porque você aprecia a natureza, Deus em tudo, as crianças. Você dá valor para a vida de um animal, dá valor principalmente para o nascimento de uma criança. Todos nós merecemos viver, todos nós somos dignos de termos uma experiência na carne. Então, Jesus nos é o exemplo e modelo e guia. Então, tirar aí, teve uma pergunta que eu vou até pegar aqui, que falou sobre isso, Tavares.
E está faltando 2 slides, mas olha, quais são os objetivos da vida no tocante da parte espiritual e material? É você viver usando a matéria em prol da vida espiritual. O próprio Chico, se eu não me engano, o Divaldo, que deveríamos ser como mordomos, desfrutar da matéria, mas não ser apegado. Ser apegado, sim, a Deus, aos valores, à honestidade, à coerência, à verdade. Dizer sim, sim, não, não. E não ser hipócrita como os doutores da lei da época de Jesus. Aí teve uma outra pergunta, né, de Lourdes Maria, de São Paulo. Para muitos, o objetivo da vida é chegar aos topos do sucesso, um dia ser papa, um dia ser presidente da Federação Espírita ou ganhar o prêmio Nobel. Louvado estudar, a pessoa que estuda quer ser o melhor advogado, quer ser o melhor juiz, quer ser o melhor médico. Imagina, isso é importantíssimo. Mas olha aí, temos aí no Espiritismo um juiz de direito, que é o Haroldo Dutra Dias, que não vende sentenças, que levou para o trabalho a consciência espírita, a consciência cristã. Fez, né, do trabalho dele um trabalho com a ética cristã. Ética cristã, ser honesto, ser coerente, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Então, para muitos, vender drogas é justificado porque vai sustentar a família. Mas você, ao vender drogas, você está arruinando outras famílias. Então vai chegar num ponto que a tua família não terá a proteção espiritual que tu tanto queres, porque tu arruinaste muitas famílias. Então, ser rei do terreiro eu não tenho que medir a minha vida olhando para a vida dos outros, né? Quando eu aponto para o outro, então, Lourdes, não adianta, a primeira foi Abigail, agora é Lourdes. Não adianta eu ficar vendo a fulana quer ganhar o Oscar, a fulana quer ser a primeira dama, a fulana... Não, o que importa é o que eu faço da minha vida, no meu terreno, na minha comunidade, na minha simplicidade. Então, o que os outros fazem é problema deles, mas todos vamos responder se não fizermos o bem que podíamos ter feito. A gente não já estudou isso, que a gente também pode errar por omissão? Não é só não fazer o mal, é o bem que eu podia ter feito e não fiz. Quantas dores eu causei, quantas dores eu não evitei. Então tem uma outra pergunta aqui, Tavares, por que sempre temos a solução do problema dos outros, mas não conseguimos ver os nossos? Porque a gente não faz a lição do autoconhecimento. Então, pelo psiquiatra Jung, né, a gente projeta o nosso problema no outro. Na verdade, a dica é, quando estamos vendo muito problema dos outros, a gente está trazendo os nossos problemas, espelhando e refletindo. Eu sempre repito em aulas, né? Quando incomoda a Maria das Neves, o José Fulgêncio, me incomodam pra caramba. Então, o problema é meu. Leva para casa que é teu. Porque a Maria das Neves, ela é o que ela é. Se eu me incomodo tanto, é porque tem algo em mim que se conecta com ela e por isso que eu estou incomodado. Então, se a gente vê muito defeito dos outros, é porque a gente também não está querendo ver o nosso. Então, aqui, né, esse slide era para refletir exatamente no bem viver e no viver bem.
É louvado trabalhar, ganhar, temos direitos de ter um padrão de vida, de tirarmos férias, de viajarmos, mas não à custa da dor, da exploração e do massacre do outro, pisar no outro. Eu vou ficar rica porque eu estou vendendo material de automóvel roubado. Então, isto que eu estou vendendo é fruto do crime. Então, este dinheiro não vai me trazer nem paz, quanto mais felicidade. Então, se eu estou vendendo gato por lebre, eu vou ter que reparar no futuro. Pode passar para o próximo, querido. Tem mais 2 slides para a gente terminar esse nosso estudo. Eu achei que ia ser mais breve, mas a gente se empolga, né? Certamente, na pauta dos objetivos e do sentido existencial, constam as realizações sociais. Você quer subir na tua carreira? Você quer ter Se você fez um concurso público, você quer sair de escriturário para virar administrador, você vai fazer um mestrado, uma especialização. Ninguém está criticando você progredir na vida. Então, olha aí, realizações sociais, econômicas, artísticas, culturais, religiosas, todas aquelas que fazem parte do mundo de relações interpessoais. Entretanto, não são exclusivas metas finais das buscas e das lutas. Não é o fim, é o meio. Você ser um ator famoso é um meio. Você tem que ser um ser humano bom, um ser humano digno, um ser humano honesto. Você é um ator, mas você é uma pessoa boa. O espiritismo. O que é um médico espírita? Um médico espírita é um médico que, acima de tudo, preza pelo bem do outro, como ele preza por ele próprio, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele sabe que se ele fizer coisas que não são corretas, ele está ferindo a lei de Deus. O médico espírita vai se esforçar para domar as más tendências. O que é ser um bom espírita? É aquele que se analisa, é aquele que se perdoa, é aquele que busca ser melhor hoje do que foi ontem e muito melhor amanhã, né? Então, olha aí, não é exclusivo eu ser um bom ator, eu sou um bom médico, eu sou um bom banqueiro, bancário, escriturário, trabalho no correio. Eu tenho que ser uma pessoa honesta, bondosa, eu tenho que ser generosa, eu tenho que ser compassiva, desde que se transpõe os umbrais do túmulo e continua a viver. Aí você vê que você não foi bom quando morre. Mas vamos parar, né, de pensar que a gente vai esperar morrer. Não! Vamos imaginar que a gente pode morrer amanhã, então a gente tem que ser bom hoje, levando os seus programas de elevação gravados no imo profundo. O objetivo da vida é se melhorar. O objetivo da vida é buscar a perfeição, mesmo que seja muito longe, mas aos pouquinhos. A cada jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo, né? Já dizia Confúcio. Lutar sem fadigas exaustivas por conquistar-se, superando-se. Não importa o que o vizinho faz, o que o político X faz, o que o dono da empresa faz, o que importa é o que eu faço. Eu não vou fazer aquilo que não é ético. Eu não vou fazer o que não é correto. Lógico, cada caso é um caso, porque se você tem 10 pessoas dependentes de você e o teu chefe está te obrigando a fazer algo,
Você não pode pedir demissão porque você tem 10 bocas para alimentar. Mas tente, né? Não aceite algo que vai contra os seus princípios facilmente. Argumente, não é ideal. Pegue um conselho no atendimento fraterno. Se você ainda é católico, frequentador, ainda se confessa, vá se confessar. Não aceite fazer algo que vai contra a sua consciência se você acha que é errado. Mas, mais uma vez digo, se tiver 10 bocas precisando, né, até um neném, uma criança precisando do teu trabalho para se alimentar, para comprar remédio, aí eu já não sei o que dizer. Enfrentando os desafios com alegria e compreendendo que são os degraus de ascensão diante dos seus passos, eis como incorporará ao cotidiano os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, emocional e mental. Então, aprimoramento como ser físico, também não se entregar à glutonia, à sexolatria, ao álcool, aos vícios, também não se entregar ao desequilíbrio emocional, não se entregar a uma mente nefasta, né, que só vê o lado ruim das coisas, é se autocuidar. Então, o objetivo da vida é o auto-amor, é a evolução. Se o objetivo é melhorar, eu tenho que me auto-amar para melhorar. Aí, olha o que eu coloquei no final para fechar o entendimento desse objetivo da vida, que ela, como ela fala aqui, conquistar-se, superando-se quando possível. Nunca esquecer isso, hein? Enfrentando até os problemas com alegria, porque Deus me ajuda, Jesus amado me ajuda. Chico, por favor, doutor Bezerra, Meimei, tu pede para toda a espiritualidade. Eu assisti recentemente o filme da vida do Padre Pio, agora eu já sou fã do Padre Pio, sou fã da Irmã Dulce, Madre Teresa, é uma coleção de gente que a gente tem que se espelhar para buscar, né, um conselho, né, o que ela faria, Madre Teresa, se tivesse, o que Jesus faria. Então, eis como incorporará no cotidiano, no dia a dia, os ensinamentos de Jesus. É você buscando se melhorar, ponto pacífico. Aí vem o próximo slide. É uma criança. Essa imagem viralizou há digamos que seja uns 10 anos atrás. Então, essa criança, tomara que ela esteja viva. Ela estava numa incubadora e todo dia as enfermeiras tiravam foto dela, né? Ela sempre estava sorrindo. E essa foto viralizou na internet. Eu acredito que eu estava fora do Brasil, na época eu morava fora. Eu acho que foi 2010, 2011, 2012. E eu salvei no meu computador. Então aí eu queria uma imagem impactante, porque o objetivo da vida é nos melhorar. Não há nada mais belo do que se melhorar para educar os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos, os teus tutelados na casa espírita, a juventude, para amar a Deus, para acreditar em Deus. Então, olha aqui o que eu peguei em Mateus 6, capítulo 6 de São Mateus. Tesouros no céu. Tavares, olha a hora. O Tavares tem uma outra live. Eu vou ler e já entrar na prece. Vocês me perdoem, mas o tempo foi embora. Tesouro no céu. Não acumulem para vocês tesouros. Não tenha pressa, não. Eu posso ficar com 2 programas no ar ao mesmo tempo. Tá, querido. Tá bom? Tá. Tesouros no céu,
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que servir a Deus. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O objetivo da vida é buscar melhorar o coração, tirar mágoa, tirar raiva e colocar muito amor, trabalhar o amor, porque os ladrões não vão tirar, né? A traça não vai destruir, e o coração cheio de amor faz com que você tenha luz e os teus olhos serão luz. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração, e o teu coração irá sair pelos teus olhares. Os teus olhares terão compaixão. Cada criança merece o teu amor. Cada criança na barriga da mãe merece nascer. Cada pessoa idosa merece carinho, merece atenção. Cada morador de rua merece dignidade. Então, ninguém pode servir a dois senhores. A vaidade, o orgulho, a busca desenfreada pelo poder, ficar fazendo besteira para ficar milionário, roubando, corrupção, tirando dinheiro da saúde pública, tirando dinheiro da educação pública, tirando dinheiro do pobre para se locupletar e morar em situações que amanhã terás um filho com problema e não saberás a razão. Então vamos fazer o bem, o bem. Então vamos orar agora e vamos cultivar o tesouro no céu. Eu espero que esse garotinho lindo, 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 lindo esteja vivo, porque nessa época ele estava na incubadora, porque ele era um neném prematuro. Ó, mestre querido do amor, que todos os nenéns do mundo tenham amor, tenham carinho de uma mãe, ou de uma madrinha, ou de uma tia, de um avô, de uma avó, que todas as crianças possam desenvolver com saúde mental, emocional, psicológica. Ó Jesus querido, te rogamos por todos os tristes, todos depressivos, que a vida não tem sentido porque eles não te descobriram ainda. Aquelas pessoas que estão pensando que a vida não vale nada. Ó Senhor Jesus, envia um anjo guardião, envia um vizinho, uma vizinha, uma criança. Ó Jesus, te rogamos por todos os idosos abandonados, velhinhas, velhinhos que não são amados. Ó Senhor, te rogo por todos acidentados que estão numa UTI, sem saber se vão continuar vivos. A vida no corpo é uma passagem, somos espíritos imortais vivendo uma temporada no corpo. O corpo é uma roupa, as dores fazem
com que nós nos aproximemos de Deus. Ó Senhor amado, te rogo pelos injustiçados, te rogo por aquelas vítimas dos crimes, mas também te rogo pelos que fizeram os crimes, os que também não te conhecem. Ó Senhor, te rogo pelas mães de filhos dependentes químicos, te rogo pelas mães de filhos suicidas. Quanta tristeza no mundo. Te rogo, Senhor, pelos países em guerra. Te rogo, Senhor, pelos amigos que já se foram. Te rogo, Senhor, pelos familiares, que pensemos em cada um dos nossos parentes que já foram para a pátria espiritual. O objetivo da vida é buscar o amor que não dói, o amor da oração, o amor da compaixão, o amor que cobre um filho alheio, o amor de um cobertor naquele que está ao relento, na dor do abandono, o amor que cobre o coração amargurado de uma pessoa que não tem ninguém. Minha filha, tu tens a Deus, tu tens Jesus, tu tens a ti mesmo, não te esquece de ti, vela pelo teu alto amor, cuida de ti. O objetivo da vida é cuidar um dos outros. O objetivo da vida é buscar a perfeição, é ser melhor hoje do que foi ontem. O objetivo da vida é amarmos uns aos outros como Deus nos amou. O objetivo da vida é perdoar 70 vezes 7. Muito obrigada, Jesus querido. Feliz 2025 e estaremos de volta semana que vem. Muito obrigada, Tavares. Se conosco, hoje, agora e sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.